Você tem Mundial e nunca caiu pra Série B. Fala Mengão, Paulo Tipão Rubro-Negro aí na área. Vou falar desses últimos 5 jogos do Flamengo, né? O último vídeo foi sobre a partida contra o Atlético Mineiro, segundo turno do Campeonato Brasileiro. De lá para cá o Flamengo enfrentou Cuiabá, Fortaleza, Internacional, Criciúma e Vitória. E tem algumas características mais recentes do trabalho do Filipe Luís que eu quero destacar nesse vídeo, né? Após o último jogo contra o Vitória, despedida do Gabigol, né? Nesse último domingo. Algumas características do trabalho do Filipe Luís, algumas mais recentes que apareceram nesses últimos 5 jogos. Jogo contra o Cuiabá, né? O primeiro desses últimos 5 jogos. Ele repete o esquema com 3 zagueiros e ele nessa partida jogou com Alex Sandro, Léo Pereira e Fabrício Bruno. O Wesley e Ayrton Lucas liberados para o ataque. Ele escalou o Pulgar e o Alcaraz e jogou também com o Gerson, Michael e Bruno Henrique. Interessante desse esquema. Na fase defensiva, linha de 5. Ayrton Lucas, Alex Sandro, Léo Pereira, Fabrício Bruno e Wesley. No ataque, ele pode tanto jogar num esquema que aparece ali o 3-5-2, como em alguns momentos ele libera ali o Alex Sandro para ocupar, sair mais para o jogo, ocupando mais a faixa com o lateral. Nas características do Alex Sandro, um lateral mais aquele lateral construtor, lateral que joga por dentro, né, que a gente já falou aqui. E o Ayrton Lucas, ele aparece mais como um ponta, como se fosse um esquema então 4-3-3, com o Ayrton Lucas fechando essa linha de 3 atacantes ao lado do Michael e do Bruno Henrique, sem precisar fazer alterações. Eu não estou certo aqui, eu acabei não checando a escalação direito. Eu não sei se foi o Gerson que jogou ali ou se foi o Plata. Eu não estou certo aí, mas ele jogou no ataque. A escalação inicial era o 3-5-2. Voltando, em alguns momentos, era uma linha de 5 defensores. Mas em alguns momentos do jogo, para sair mais para o ataque, o Alex Sandro era mais liberado para jogar mais como um lateral, e o Ayrton Lucas era que fechava essa linha de 3 atacantes com Michael e Bruno Henrique, né? E o Pulgar sendo o Pulgar muito importante no time, né? Para ser esse primeiro homem na saída de bola, no meio campo. E o Felipe tem sido destacado essa característica, né? Alguns outros youtubers se referindo ao Filipe Luís como camaleão, né? É um treinador que dá ao time uma característica camaleônica, né? E essa formação com 3 zagueiros, e por conta dessa característica do Alex Sandro de ser lateral e zagueiro, oferece essa possibilidade. Por isso eu sempre falo aqui, defendo a contratação do Danilo, também por essa característica, lateral e zagueiro. Em determinado momento forma-se uma linha até de 5 defensores para sair jogando depois num 3-5-2, liberando os 2 laterais para chegar no ataque, mas sem fazer alteração nenhuma. Ele transforma o esquema tático para um 4-3-3, com o Alex Sandro sendo liberado para jogar mais ali pela faixa da lateral, e o Ayrton Lucas ainda mais para fechar essa linha de 3 atacantes ao lado, nessa partida, ao lado do Michael e do Bruno Henrique. Nesse caso jogou o Alcaraz, mas o time titular seria o Arrascaeta, o Pulgar e o Arrascaeta, né? O Arrascaeta, óbvio, mais próximo dessa linha de 3 atacantes.
correto? Então ele não precisa fazer alterações durante o jogo para alterar o esquema tático por conta dessa característica, aí nesse caso especificamente do Alex Sandro, mas é uma característica que também ofereceria o Danilo, por ser lateral direito e zagueiro, também, a exemplo do Alex Sandro, que era zagueiro da Juventus, também da Juventus, futebol italiano muito forte defensivamente, então seria uma grande contratação. O Filipe Luís, ele ainda, por ser um trabalho recente, ele ainda não conseguiu estabelecer em sequência nos jogos essa saída de bola que a gente observa, por exemplo, nos jogos contra o Fortaleza e contra o Internacional. O jogo contra o Fortaleza, um jogo difícil, né? O Fortaleza é uma equipe muito bem montada e, a exemplo do primeiro turno, eles montaram o esquema deles de jogo para sair no contra-ataque, né? E me chamou a atenção a forma como o Flamengo já busca sair jogando sem dar chutão, e é uma troca de passes muito intensa desde a defesa. E aí, por volta dos 29, 30 minutos de jogo, eles saem jogando com uma troca de passes assim, muito organizada desde a defesa, e o Gabigol sai em condições de marcar, acaba perdendo o gol, né? O Gabigol, ele, né, teve a despedida dele contra o Vitória, ele muito importante na história do Flamengo, marcou os 2 gols da final da Libertadores, né, e outros gols importantes, mas ele acaba perdendo muitos gols cara a cara, né? Eu lembro de gols muito difíceis que o Gabigol marcou, a exemplo do gol contra o Santos no Campeonato Brasileiro de 2019 no Maracanã. Era considerada assim uma das finais do campeonato, o Santos do Sampaoli na época estava disputando o título com o Gabigol e ele acerta um gol de longe por cobertura. E, contraditoriamente, muitas vezes ele sai cara a cara com o goleiro e acaba perdendo. No jogo contra o Vitória, ele marcou, né? Pôde se despedir fazendo essa festa, marcando o gol, indo para a torcida. Boa sorte para o Gabigol no Cruzeiro, né? Contanto que quando ele joga contra o Flamengo, ele continue perdendo o gol. Mas contra os outros adversários ele pode marcar. Contra o Flamengo, que ele continue perdendo o gol. Mas boa sorte para ele, é um ídolo. Comemorei muito os 2 gols dele na final da Libertadores, de 2022. Boa sorte para ele. Mas, continuando aqui o vídeo, destacar justamente quem deu o passe para o Gabigol, né? Falando desses 5 jogos, do jogo contra o Fortaleza, desse jogo contra o Vitória, os passes do Pulgar, a importância do Eric Pulgar. Já falei do Pulgar aqui, tenho que falar de novo porque joga muito e porque ainda não renovou o contrato com a diretoria. E foi falado na transmissão que há rumores que talvez não renove, deve renovar, né? Tem que renovar, seria um grande erro não renovar com o Eric Pulgar, muito elogiado pelo Filipe Luís, citando até que é nível Barcelona. Já falei do Pulgar, por exemplo, no jogo foi contra o Internacional, jogo atrasado, que ele faz o passe, não foi contra o Inter não, eu vou recuperar e tal, não estou recordando aqui exatamente qual o jogo, mas nessa partida contra o Vitória, por exemplo, ele sai jogando às vezes para desafogar o time da pressão na saída de bola que às vezes os adversários procuram fazer em cima da saída de bola do Flamengo. Ele é muito rápido na decisão ali na saída de bola, acerta passes assim verticais de primeira, mesmo no campo de defesa. É exemplo do que ele fez antes dos 2 gols contra o Vitória. Jogo contra o Fortaleza, um passe pelo alto. Jogo contra o Cuiabá, um passe pelo alto. Não foi um cruzamento que na transmissão até chamaram a atenção. É um passe pelo alto. Preciso para o Michael cabecear com perigo. Contra o Fortaleza foi a vez dele fazer esse cruzamento para o Bruno Henrique cabecear sozinho. A transmissão até chamou a atenção do Bruno Henrique ter conseguido aparecer sozinho para marcar contra o Fortaleza. Um cruzamento, assim, um passe excelente do Pulgar. Contra o Fortaleza, o melhor jogador em campo até ter sido expulso, acabou ali se
perdendo tempo da bola, foi dar um carrinho, foi expulso, mas até a expulsão, óbvio, melhor jogador do time em campo. Essa função dos volantes, que já foi falado aqui, né? Tanto na saída de bola, que eu já citei, mas na reconstrução da jogada, né? A primeira tentativa de chegar ao ataque não dá certo, ele fica com essa sobra e recomeça a construção da jogada. Então é como se ele fosse o pêndulo da equipe, né? A bola está sempre passando por ele. No jogo contra o Fortaleza isso ficou muito característico. Acerta um passe excelente para o gol do Luiz Araújo contra o Criciúma, né, que é um jogo que o Flamengo já não tinha mais chance de título, mas até começou no ritmo um pouco abaixo, mas conseguiu fazer o resultado. Ele acerta o passe para o gol do Luiz Araújo. O passe para o Gabigol, eu vou falar aqui, não nesse vídeo, mas no próximo vídeo, ainda de uma busca por uma alternativa ao Arrascaeta, né? Não é só um jogador que povoe o centro do campo ali próximo dos atacantes, né? Principalmente do centroavante, mas um jogador que tem um passe, uma característica de passe, esse último passe. O Pulgar, ele não é um Arrascaeta, né? Não é exatamente essa característica do passe, mas o Arrascaeta assinaria esse passe que o Pulgar acertou para o Gabigol contra o Vitória, né? É um volante que eu já falei aqui, quando o Flamengo ele recupera um certo ritmo de jogo com o Felipe Luiz, a equipe volta a crescer e o Felipe Luiz consegue recuperar o futebol do Pulgar, isso é sinônimo de uma equipe que joga para frente, que joga bonito, que valoriza o bom passe, vertical, que busca o ataque, busca o gol o tempo todo. Ter um primeiro homem de saída de bola no meio campo, como é o Eric Pulgar, que acerta esse passe vertical, se aproxima muito do ataque, é sinal de equipe que quer jogo, que quer jogar para frente, quer buscar o resultado, joga para o ataque, do jeito que a torcida gosta. É muito importante ter o Eric Pulgar no elenco. Por isso eu faço campanha pela renovação dele. Seria um grande erro o Flamengo não renovar com o Eric Pulgar. Talvez seja a principal característica desses últimos 5 jogos para destacar, porque são jogos, a exemplo do Criciúma e do Vitória, que o Flamengo jogou ainda mais desfalcado, além das lesões que já tinha, e o Pulgar conseguiu apresentar características de jogadores que não puderam atuar, como por exemplo o Arrascaeta. O Arrascaeta assinaria esse passe que ele fez para o Gabigol, deixou o Gabigol cara a cara com o goleiro, e o Gabigol mandou essa para o gol e foi comemorar a sua despedida, foi se despedir da torcida. O Gerson, recuperar aqui tanto os jogos contra o Fortaleza, tanto o jogo contra o Internacional, né? Importantíssimo jogador, para mim é o principal jogador do elenco na temporada, tanto na característica de liderança como capitão, como tecnicamente. O Gerson é o principal jogador. No momento mais difícil, em que o Flamengo estava desfalcado durante a Copa América, ele é que liderou o time, né? E tanto liderança de ser veterano na equipe como tecnicamente. Ele assumiu esse papel de levar a equipe a bons resultados. O Flamengo conseguiu manter-se próximo do topo da tabela, mesmo com tantos desfalques durante tantos jogos durante a Copa América, e o Gerson continuou apresentando essa característica durante esses jogos. Contra o Fortaleza foi chamada a atenção a Ana Thaís Bastos, né? Ela chamou a atenção, espero ter acertado o nome, né? Ana Thaís Bastos. Ela chamou a atenção que o Flamengo não iniciou a partida contra o Fortaleza com um homem de criação no meio-campo. O Gerson foi escalado mais como segundo homem, como volante. Que ele começou a caminhada dele no Flamengo em 2019 jogando muito nessa posição. Mas ele precisa, da mesma forma que ele precisou de um tempo para se readaptar a jogar como um ponta, um meia, jogando aberto pela ponta direita, ele precisaria de um tempo maior para se readaptar a essa função mais como volante, mais recuado. Jogou muito bem desde o início do jogo.
mas ficou um pouco mais apagado, um pouco mais discreto, até começar a povoar mais a ponta direita e surgirem mais ataques ali por esse setor. Na verdade, sem o Arrascaeta e o De La Cruz, que só jogou no segundo tempo contra o Fortaleza, o Flamengo também não começou com o Alcaraz, era o Bruno Henrique que saía mais da área, da grande área, substituindo o Pedro, estava fazendo função de camisa 9. Era o Bruno Henrique que saía mais da grande área para buscar jogo ali naquela faixa central e articular alguma jogada. Mas a Ana Thaís Bastos justamente chamou a atenção que essa bola ia ali para o ataque e o Flamengo não conseguia reter. A bola ali acabava perdendo porque faltava esse homem, esse articulador das jogadas, né? Que não é só... Com a entrada do De La Cruz, melhorou essa questão melhorou bastante. De La Cruz tem essa característica de chegar mais ao ataque centralizado, embora ele seja escalado mais partindo do setor ali mais da volância. Ele tem essa característica de avançar ao ataque mais centralizado, né? E o Gerson passou a se aproximar mais do Wesley. A exemplo do que ocorre contra o Internacional, né? Os 2 gols do Michael, com a participação do Gerson caindo aí no caso pelos lados. O primeiro, ele conduz a bola com muita elegância, né? Passando o pé por cima da bola, espera a ultrapassagem do Wesley e no momento certo faz o passe. O Wesley com muita velocidade, né? Ele cruza para o Michael, que marca o segundo gol, né? Porque já tinha marcado com o Léo Ortiz de cabeça. E também e também cria a jogada do terceiro gol, caindo pelo lado esquerdo. Ele cruza para um excelente cruzamento para o Plata acertar o travessão. Na sobra, o segundo gol do Michel na partida, manda para o fundo da rede. Não adianta assim muito escalar o Gerson para ele povoar a faixa central do campo, como se estivesse substituindo o Arrascaeta, porque ele já está readaptado a essa função de meia aberta ali pela ponta direita, caindo também pelo lado esquerdo, a exemplo desse gol do Michael, mas também pela característica de passe. Buscar uma alternativa para o Arrascaeta não é só alguém que povoe essa faixa central, mas é a característica do passe que é muito mais parecida com a característica de jogo do Alan Patrick, que nesse jogo com o Internacional, o Diego Ribas, que jogou com o Alan Patrick em 2016, elogiou bastante. Em 2016, o Flamengo já disputava o Campeonato Brasileiro na ponta contra o Palmeiras desde o início do campeonato, antes da chegada do Diego Ribas para ser camisa 10 da equipe. E quem fazia a função de criador da equipe, de camisa 10 da equipe, e muito bem feita, era o Alan Patrick. Tendo essa característica desse último passe que o Arrascaeta tem. É um passe diferente nesse estilo que o Pulgar acertou. O Gerson faz isso, mas o Gerson está mais adaptado pelos lados do campo, principalmente o lado direito. Ele fica mais acuado jogando pela faixa central, ou até mais recuado como volante, porque ele teria que se readaptar a jogar nessa faixa do campo, embora eventualmente ele crie jogadas como foi a jogada do gol do Flamengo, do primeiro gol do Flamengo na final contra o Atlético Mineiro no Maracanã, que ele protege bem a bola, atrai a marcação do Atlético e acha um passe maravilhoso para o Wesley, aí quebra a defesa do Atlético Mineiro. O Wesley sai em velocidade pelo meio do campo, né? Ele acha esses passes, mas estando mais adaptado pela ponta direita. Eventualmente ele ocupa a faixa central do campo. Mas o Arrascaeta ele tem um passe, como descrever, como ele acha para o próprio Gerson no jogo contra o Atlético Mineiro, no segundo jogo da final, no primeiro tempo. Ele do nada ele acha um passe muito vertical e longo assim para o Gerson. O Gerson rapidamente está na cara do gol. Então é uma característica, ou então em espaços mais curtos, que quem está vendo o jogo
E até se bobear quem é jogador, pô, como é que esse cara achou esse passe, né? Guardadas as devidas proporções, era algo que o Ronaldinho Gaúcho fazia, né? Como que esse cara achou esse passe? É um jogador mais cerebral, né? Que é difícil de achar uma alternativa para o Arrascaeta. O De La Cruz arma jogo, o Alcaraz, o Gerson é um bom armador de jogo, o Bruno Henrique saindo da área quando está substituindo o Pedro pela ponta, como ele fez no gol do Varela, o primeiro gol contra o Criciúma, ele acha passes excelentes, né? Constrói jogadas, fez um passe sensacional, quebrou a defesa do Criciúma, achou o Ayrton Lucas, que cruzou para o Varela marcar o primeiro gol. Mas não é a característica que é um passe diferente que o Arrascaeta tem. E que ninguém espera como que esse cara achou esse passe. E o Alan Patrick, se vocês pegarem esses vídeos que tem no YouTube, melhores passes, Alan Patrick, melhores passes, melhores jogadas, vocês vão ver do que eu estou falando. São passes que, a princípio, não tem uma lógica. Como que esse cara achou aquele espaço? O Alan Patrick, o Diego Ribas até falou no jogo contra o Internacional, o Alan Patrick mais uma vez jogou muito contra o Flamengo, a exemplo do jogo atrasado no Beira-Rio, novamente no Maracanã, jogou muito contra o Flamengo, deu trabalho. O Diego Ribas o descreveu dessa forma, o Alan Patrick, né, aquele camisa 10 clássico, né, que acha esse passe assim, improvável, né, que ninguém está esperando. É essa característica que o Flamengo busca para substituir o Arrascaeta. Era para ter aproveitado a volta do Alan Patrick pela cláusula da FIFA, estava tendo guerra na Ucrânia, ele veio do Shakhtar para o Inter sem custo de contratação pela cláusula da FIFA. O Flamengo poderia ter esse jogador com essa característica desde aquela época. E caso o Flamengo não consiga, para 2025, trazer os nomes aí de mais grife, né? Realmente jogadores grandiosos, né? O Oscar, o Claudinho, já falaram até de Neymar, né? Muito difícil do Neymar querer voltar agora, mas já falaram até do Neymar. O Flamengo não conseguir esses nomes de grife, continua sendo um erro não investir na vinda do Alan Patrick, porque ainda vale muito a pena. O Flamengo sabe muito bem disso, porque teve trabalho com o Alan Patrick nesses 2 jogos contra o Internacional. Mas voltando aqui para o Gerson, né, que quando cai pelos lados do campo, na função que ele está readaptado, é importantíssimo, a exemplo dos 2 gols do Michael contra o Internacional e da liderança que ele exerce em campo. Não posso fechar esse último vídeo, devo fazer algum outro vídeo para falar um pouco mais da temporada em geral, ou contratações, mas eu não posso fechar esse último vídeo sem falar sobre os jogos, né, esse último vídeo sobre os jogos, sem falar desse que é o jogador mais regular, o principal jogador do elenco para a temporada, que é o Gerson, que foi eleito o melhor volante, mas eu elejo aqui, acho que a mídia, a imprensa também elegeu, o melhor jogador do Flamengo nessa temporada. Jogando muito bem ali ao lado do Wesley, que é outro destaque da equipe, principalmente nesse segundo semestre, né? Então é isso, falamos do jogo contra o Cuiabá, com esse esquema 3-5-2, que permite essa característica camaleônica da equipe do Felipe Luiz, pode defender com uma linha de 5, aí sem fazer alterações já está no 4-3-3, com o Ayrton Lucas sendo liberado para fechar essa linha de 3. Falamos do Pulgar e vamos falar de novo, porque o segundo gol do Flamengo é o Ayrton Lucas que marca. Eu citei no jogo contra o Atlético Mineiro, por conta desse esquema de 3 zagueiros, que se repetiu no jogo contra o Cuiabá. Da minha expectativa do Ayrton Lucas ser liberado para recuperar aquele ímpeto ofensivo que ele sempre teve. Ele marca esse gol contra o Vitória, numa outra jogada que começa com o Eric Pulgar, mais uma vez aqui falando da importância do Eric Pulgar. O Ayrton Lucas, ele faz essa jogada, troca passes com o Pulgar,
avança em direção ao centro do campo e marca de perna direita, né? Ele que é lateral esquerdo, canhoto, marca de perna direita, um belo chute, né? Para dar moral, para dar um ânimo, ver se na próxima temporada ele, não sei se por conta do crescimento do Wesley, ele ficou um pouco mais tímido, uma opção tática de valorizar mais esse crescimento do Wesley por parte do Felipe Luiz, não sei. Mas eu fico na expectativa, principalmente quando tem esse esquema com 3 zagueiros, do Flamengo ter esse ímpeto ofensivo que os dois laterais têm, né, na mesma partida, os dois atacando, né, para infernizar mesmo a defesa adversária, que os dois atacam muito bem. O Ayrton Lucas só precisa recuperar mais, ter mais frequência nessa jogada que ele fez, a exemplo dessa jogada que ele fez no gol que marcou, belo gol que ele marcou no jogo contra o Vitória. Quero falar do Alcaraz, mais uma vez, como trazendo essa questão da alternativa ao Arrascaeta, né? O Alcaraz é contratado para isso, e ele protege muito bem a bola, é muito forte nas roubadas de bola, ele, que é uma característica que eu vou dizer aqui, o que ele seria o que ele se sobressai em relação ao Arrascaeta, mas embora o Arrascaeta ele tem, eu acho que a gente não tem essa ideia do Arrascaeta, né? Porque o Arrascaeta tem algumas roubadas de bola muito importantes jogando pelo Flamengo. No jogo contra o Internacional da Libertadores de 19, ele rouba a bola e lança o Bruno Henrique, né? Um passe até de cavadinha. Ele lança o Bruno Henrique, avança com velocidade, toca para o Gabigol marca contra o Inter. E ele, no segundo jogo contra o Inter, inclusive, eu acho, ele rouba a bola. E no jogo contra o River Plate na final da Libertadores, uma outra roubada importantíssima, roubada de bola importantíssima do Arrascaeta, que ele de novo acha o Bruno Henrique, que bagunça todo mundo, né? Toca para o Arrascaeta, que debochadamente, né, como diz o Luiz Guilherme, debochadamente toca para o Gabigol naquele épico, inesquecível, né? Memorável primeiro gol do Flamengo na final da Libertadores, né? Não é ideia, a gente não faz muito a ideia do Arrascaeta roubador de bola, embora ele tenha roubadas de bola muito importantes, mas seria aí a característica que o Alcaraz se sobressai: protege muito bem a bola, dá dinâmica ao jogo, rouba muitas bolas, sabe avançar em velocidade. Ele peca no último passe. Além de não ter dado sorte, de ainda não teve gol anulado com bola rolando, acertou travessão, né, chuta muito bem. É um jogador completo, o Alcaraz. Ele só não deu sorte de marcar o primeiro gol com bola rolando. E nesse último passe ele é muito jovem. Eu acho que ele é mais novo do que o Matheus Gonçalves. Ele é mais novo do que o Wesley, eu acho. 21 anos, eu acho, o Alcaraz. Muito novo. Então o Matheus Gonçalves, que também é um grande jogador, né, essa característica, o Matheus Gonçalves tanto atua como ponta, dando profundidade ao jogo, como meia, aberto pela ponta direita, né, trazendo a bola para o centro do campo, muito habilidoso, aquele chute de perna canhota, que ele marcou gol contra o Grêmio, por exemplo. Matheus Gonçalves com bom senso de posicionamento, centralizado, por exemplo, contra o Cuiabá, para marcar o gol dele. Foram 2 gols de garotos da base, né? O Guilherme e o Matheus Gonçalves ali bem posicionado, centralizado para marcar. Mas também peca nesse último, são jogadores muito jovens, apesar do Alcaraz ter sido contratado da Premier League, muito jovens. Então eles acabam errando nesse último passe, um pouco mais de paciência, um pouco mais de capricho nesse último passe. É um jogador que pode substituir o Arrascaeta, mas ainda não ou ainda não apresenta essa característica de passe que eu estou falando aqui do Alcaraz, peço paciência para o Alcaraz, mas que o Arrascaeta tem. É um passe que é mais parecido com a função do Alan Patrick. O Alan Patrick tem esse passe. Então é isso, falamos aqui dessa característica camaleônica da equipe, a importância da renovação de contrato. Acho que é o mais importante que eu vim falar aqui, renovação de contrato do Eric Pulgar. Apareceu ali no Sport TV News, né, aquelas manchetezinhas que ficam passando na parte de baixo da tela.
Clube Russo faz proposta por Eric Pulga, mas o Ceará recusa, né? Eu já fiquei assustado. Pô, será que era o Eric Pulgar? Não, é o Eric Pulga. Se o Ceará recusou a proposta do Clube Russo pelo Eric Pulga, então o Flamengo, por favor, recuse também a proposta de qualquer clube pelo Eric Pulgar e renove, faça todo o possível para renovar com o Eric Pulgar, porque eu acho que é o jogador, nessas últimas 5 partidas, eu acho que foi o melhor jogador. São muitos passes, né? 2 cruzamentos, um para o Michael contra o Cuiabá, um outro contra o Bruno Henrique contra o Fortaleza. Passes precisos assim pelo alto, só que pelo alto. Passe para o gol do Luiz Araújo, participou da jogada do gol do Ayrton Lucas, passe que o Arrascaeta assinaria para o gol do Gabigol contra o Vitória. Então, por favor, vamos renovar, destacar mais uma vez o Gerson. Já não precisa aqui repetir do Léo Ortiz, que além de marcar o primeiro gol contra o Internacional, né, tá sempre sendo chamada a atenção durante as transmissões, a saída de bola, o passe qualificado que ele acerta, já é uma coisa que está repetitiva aqui nos meus vídeos. Então essa característica da equipe que sabe muito bem, cada jogador sabe muito bem quem marcar, os jogadores têm a sua área ali do campo de referência, mas eles não ficam presos a essa área de referência, né? O que se mantém é a dinâmica de movimentação da equipe, mas o Flamengo é um time que os jogadores trocam muito de posição, tem uma movimentação, uma dinâmica muito grande, sabem esperar o momento certo, fechar as opções de passe. O Gabigol faz isso muito bem, o Gerson, né, o Alcaraz, o próprio Pulgar, fechar as opções de passe do adversário para empurrar o adversário mais para o campo de defesa e induzir o erro do adversário na saída de bola. É um time que marca uma marcação sob pressão individual. Um time que tem na sua espinha dorsal, na sua saída de bola, Léo Ortiz, sai jogando principalmente pelo lado direito, com o Léo Ortiz, com o Pulgar, com o Gerson, né, até chegar no Arrascaeta. E o Bruno Henrique, que o Pedro está há muito tempo sem jogar. Destacar o Pedro, que isso foi falado no jogo contra o Vitória, não joga há séculos, mas há pouco tempo ainda era o artilheiro do campeonato, terminou em 5º, né? Porque nessa reta final outros jogadores tiveram uma recuperação, marcaram muitos gols, mas até pouco tempo ainda era, apesar de estar muito tempo sem jogar, o Pedro ainda era o artilheiro do Campeonato Brasileiro, e só nesse jogo contra o Vitória é que deixou de ser o artilheiro do Brasil, né? E fica a expectativa para a volta dele, do Cebolinha, do Arrascaeta, recuperado aí, acho que fez cirurgia, do De La Cruz, recuperando a boa forma, já voltou a jogar, o Luiz Araújo, né? Para mim o Gerson é o titular, mais uma vez aqui enaltecendo o Gerson, é o titular pelo lado direito do ataque, mas o Gerson é uma característica de meia. Quando se tratar de querer oferecer ao lado direito ali uma característica de jogo mais de profundidade, mais de ponta mesmo, aí para mim o Luiz Araújo é titular em relação ao Plata, que fez bons jogos pelo Flamengo. No jogo contra o Atlético Mineiro, acabei deixando de falar do cara que marcou o gol. Falei do Bruno Henrique, né? Deixei de falar do Plata. Plata, muito boa jogada, cortou muito bem o zagueiro, golaço contra o Atlético Mineiro. Tudo de bom para você, boa sorte com a camisa do Flamengo. Bom jogador, mas eu ainda acho o Luiz Araújo titular nessa função de dar mais profundidade ao lado direito do ataque. Mas o titular mesmo é o Gerson. Ali o time completo, o titular mesmo é o Gerson. E é a espinha dorsal da equipe. Saída de bola com mais qualidade pela direita, Léo Ortiz. Pulgar, que joga mais ali pelo lado direito, nessa saída de bola. Mais uma vez aqui elogiando, muito qualificada. E se aproxima muito bem do ataque, tanto para apoiar o ataque, para ficar com a sobra e recomeçar o jogo, né? Pulgar, Léo Ortiz, Pulgar, Gerson e Arrascaeta, jogadores de muita qualidade de passe, desde a defesa até o ataque. Essa característica dessa saída de bola, o Felipe Luiz ainda não conseguiu dar sequência, mas ela já aparece nos jogos ali contra o Fortaleza, contra o Internacional. É uma saída de bola mais organizada. Nos outros 2 jogos, Criciúma e Vitória, o time um pouco mais
né, devagar, já poupando, além dos desfalques. Felipe Luiz poupou bastante, já pensando na próxima temporada, dando descanso, mas a gente vê que o Felipe Luiz, além dessa marcação sob pressão, de toda essa organização que a equipe tem na marcação, essa aplicação tática, buscando oferecer essa saída de bola muito organizada, que apareceu no jogo contra o Fortaleza e contra o Internacional. Uma saída de bola muito organizada, de troca de passes ali, sem afobação, uma saída de bola muito limpa, né? E compacto, um time compacto. A gente vê tanto verticalmente, né, a linha de zaga, volante, meio campo ali e ataque, compactada verticalmente, horizontalmente, dependendo do lado que está atacando, o lado direito, o volante, seja o Everton Araújo ou o De La Cruz, se aproximando bastante, também o lateral Ayrton Lucas, ou o contrário, quando está atacando pelo lado do Alex Sandro, do Ayrton Lucas, do lado esquerdo, o Wesley aparecendo centralizado, com o Eric Pulgar fechando também ali a defesa. Então não é só a compactação vertical, também horizontal, que é algo que eu reparo desde que o Petkovic comentou num jogo do Flamengo, já de muito tempo. O Pet estava atuando como comentarista, ele citou, né, não é só a compactação vertical, mas também horizontal, que é muito importante, que faltou em alguns jogos como o do Juventude, lá em Caxias do Sul, que o Flamengo levou alguns gols ali, né, nesse movimento de facão do atacante, passando pelas costas da defesa. Essa é a compactação horizontal, né, dos jogadores saberem fechar mais a defesa para ter atenção a esse tipo, justamente esse tipo de jogada que é muito perigosa, né, e que foi uma jogada aí parecida com a que o Flamengo levou o primeiro gol do Vitória, né, e justamente nesse lado, gols pelo lado esquerdo, cruzamento vindo do lado direito, né, no jogo contra o Vitória, esse passe veio do lado esquerdo da defesa, mas os jogadores pegando essa bola pelo lado esquerdo da defesa do Flamengo, que já não é a característica mais forte do Ayrton Lucas. O Alex Sandro acaba ganhando a posição por ter uma postura defensiva, um posicionamento defensivo melhor, mas aí é algo que eu vou falar com mais detalhe no próximo vídeo, mas a importância da contratação de um zagueiro canhoto de altíssimo nível para esse setor, lado esquerdo da defesa. Mas são essas questões, mas nota-se, né, que o Felipe Luiz busca oferecer a essa equipe uma saída de bola bastante limpa, bastante organizada, né, e a temporada de 2025 tem tudo para ser bem melhor do que essa, pelo elenco que se montou, pela volta dos desfalques, dos jogadores que estavam desfalcando, e pela organização, tanto defensiva quanto ofensiva, que o Felipe Luiz, que faz um excelente trabalho, tem oferecido à equipe, né? O vídeo ficou aí um pouco mais longo, né? Mas é vídeo final para a gente fazer um pouco umas considerações mais gerais do time do Flamengo, né? E desejar uma temporada melhor para 2025, mas valeu pelo título da Copa do Brasil e pelo empenho dos jogadores em campo, que time que perde muitos gols, mas não falta empenho, e é um time que luta muito, né? Tem o Gerson como símbolo dessa garra da equipe, e é um time que está bem organizado e que cria muitas jogadas ofensivas, né? Então, um bom trabalho do Felipe Luiz, e 2025 tem tudo para ser melhor, né? Saudações rubro-negras, e é isso aí, sou mais Mengão. Saudações.